Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui nesse nosso canal de divulgação da doutrina espírita. Estamos fazendo a leitura do livro Boa Nova e nesse momento iniciaremos a mensagem número 2. 2.1. Como se trata de uma mensagem grande, achamos mais conveniente fazer por etapas, para que a gente consiga seguir um pouquinho mais profundo esse estudo. Como sempre, antes de tudo, pedimos as bênçãos de Deus para esse propósito, pedimos a luz da compreensão desses estudos, pedimos intuições do plano espiritual e, acima de tudo, a direção de Jesus sempre à frente, nos guiando. É uma grande alegria poder ler e tecer singelos comentários, referências bibliográficas, mas que vocês possam dar continuidade, fazer a troca aqui do canal, pelos comentários, e assim sabemos que todos crescemos, todos temos muito no aprendizado a desenvolver esse pensamento religioso. Então vamos, primeiramente falar sobre o título, Jesus e o precursor. Precursor é aquele que precede, é aquele que anuncia, aquele que prepara. E quem foi essa figura que preparou esse momento para a chegada de Jesus? João Batista. Uma alma que iremos conhecer um pouquinho e cada vez mais iremos perceber o quanto é um espírito valoroso, fiel, e destemido, corajoso no sentido de enfrentar qualquer situação para dar cumprimento à missão que ele se propôs. Então, nós iremos fazer a leitura do Novo Testamento, Lucas, o capítulo 2, em que nos diz aqui o versículo 40. E o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Existia, na lei mosaica, uma ordem que, ao chegar à puberdade, 15 anos, todos deveriam visitar o Templo de Jerusalém 3 vezes por ano. Isso é uma ordenação. Então, a festa da Páscoa, naquela época, era uma das grandes festas do povo judeu, assim como a festa do Tabernáculo, a festa de Pentecostes. Então, seus pais iam todo ano e levaram Jesus quando ele completou 12 anos. Reparem que ele não era obrigado a ir, só era obrigado a partir de 15 anos. Mas ele, a gente vê que os pais já o levaram ali percebendo que ele crescia em graça de Deus. Então seus pais subiram lá para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Por que eles não notaram? Eles viviam em caravanas, eles eram amigos, eles eram familiares, aquilo era um grupo grande. Então as crianças corriam ali de tenda para tenda e eles estavam tranquilos. E de repente aquilo que olha, assim, será que ele está com fulano, está com ciclano? Não está. Eles repararam, então eles acharam que ele estivesse na caravana, num outro grupo, mas estivesse naquela caravana. Então
ele andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o encontraram. Nesse momento, voltaram a Jerusalém à procura de Jesus. 3 dias depois, vejam bem, hoje em dia como é que nós estaríamos, né? Mas aquilo era um grupo unido, né? O grupo hebreu é muito unido entre eles, são os amigos, são os parentes. Amigo e parente é quase igual, né? Então eles tinham esse processo ali de um cuidar do outro. Eles encontraram Jesus no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Imaginemos Jesus, 12 aninhos, já no templo, né? E nós trouxemos aqui a questão do templo. Nós buscamos aqui no livro, um dos livros é o da Dharma Luz, Parábolas de Jesus, segundo a doutrina espírita, que nos fala que o Templo de Jerusalém foi construído pelo rei Salomão, em substituição ao tabernáculo, que era uma tenda provisória, onde o Senhor falava ao povo, que surgira quando Deus ordenou a Moisés que a fizesse para servir de sua morada, e que era por isso considerada a casa do Senhor. Então, conforme lá a descrição do Antigo Testamento em Reis, né, ele nos diz tudo que foi usado: cedro, cipreste, trazido do Líbano, a pedra, tipo de pedras, figuras, os adornos em ouro puríssimo. Então, milhares de operários e vários artesãos conhecidos trabalharam durante anos na construção do templo, respeitado como a glória de Israel. Então, às vezes a gente vai falar assim, uma coisa é o templo e a sinagoga. A sinagoga, encontramos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação de algumas palavras, e uma dessas é referente à sinagoga. Do grego, né, ele vai falar aqui, é uma reunião, é uma assembleia, uma congregação. Na Judéia havia apenas um templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a eles todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa, a da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez várias viagens a Jerusalém. As outras cidades não tinham templos, mas sim sinagogas, que são edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Também fazem leituras tiradas dos livros sagrados. Então nós vamos observar que a sinagoga era para aqueles que não podiam ir ao templo, por inúmeros motivos, né, na própria vida. Então ela substitui ali o momento da casa do Senhor. E aqui ele continua. Então, Jesus conversava ali com os doutores do templo, fazendo pergunta, né? Eles ouviam ali Jesus extasiado com as suas respostas, e ao vê-lo ficaram surpresos, o pai e a mãe, Maria e José, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que o teu pai e eu aflitos te procurávamos 3 dias. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Ele falou assim: por que essa preocupação? Eles não sabem que eu tenho que estar aqui na casa do pai? Né? E aí a gente, a partir, né, dessa passagem colocada em Lucas, a gente imagina então como esse menino realmente, como o próprio Lucas fala, crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e de
graça porque Deus estava com ele. Então, a experiência dos doutores começou com esse Jesus menino. Então vejamos aqui a leitura que nos diz assim. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias da sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, diz Isabel, com caricioso sorriso, e o temperamento de João, dadas as fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro o procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Aquela criatura já meditativa, né? Introspectiva, pensamento profundo, grave. E responde-lhe Maria: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-los a sós, junto das águas, e de outros, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou às aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores do templo. E constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel, convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificados receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria então continua, né? Ainda há alguns dias, ela vai fazer referência ao que Lucas aqui fez a anotação. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Imagina aquela sabedoria, né? Acima da idade. Sua ciência não pode ser desse mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios, amigos da pureza. Notando-lhe a resposta, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu de que esse menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus. Coisa que toda mãe vai fazer, né? Vai interceder junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro.
Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei uma singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou assim: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, eu respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, lendo os pensamentos da mãezinha, ponderou ele: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Então, reparemos aqui, já estou com Deus. E Ele deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. Já, então eu posso escolher. Eu vou escolher a escola melhor. Qual será essa? No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha o martelo e a enxó, instrumentos da marcenaria, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa e, depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias: para onde teriam ido as duas crianças? Eles dois confabulando. Imagina Jesus conversando desde novo lá com seu primo João, que iria antes preparar o seu caminho, conversando sobre as questões das suas missões, do que eles sentiam. E não podemos esquecer aqui, Jesus já ensinou para ela que naquele momento a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Escola do lar. Por isso, a importância do lar como uma ideia genial de Deus que nos coloca junto para nos aperfeiçoarmos, para vencermos dificuldades, para as nossas afinidades, para os nossos antagonismos, para aprendermos a sentir pelo outro o respeito e a lei maior, que é a lei de amor. Sentirmos o outro com essa compreensão maior. Que nos fique então nesse primeiro momento da mensagem do livro de Jesus nos ensinando a todos que a melhor escola é a do lar. Não fujamos dessa escola. É a do lar e do esforço próprio. É aquilo que nós temos que manter dentro de nós a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo,
sermos e nos esforçarmos para sermos melhores. Esse é o objetivo. Vencermos antigos preconceitos, sermos mais flexíveis, sermos mais amorosos, mais pacientes, compreensivos, sermos criaturas melhores na lei do amor. Podemos dizer que podemos ainda até estar longe, mas já nos encontramos no esforço dentro do lar e dentro das nossas mentes e corações com coragem para fazermos as mudanças necessárias. Que dessa maneira, então, Deus abençoe a todos nós, aos nossos propósitos de crescimento, abençoe a nossa família e agradecemos sempre aos nossos guias e mentores espirituais por esse momento reencarnatório. Muita paz a todos. Graças a Deus.